Bom dia, mulheres. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa sessão no colo do Pai. Eu estava orando e me veio muito forte no coração de conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Bom, hoje é dia 29 de maio de 2020. Nós estamos aqui exatamente às 7h19 da manhã. E é muito bom estar aqui com vocês. Eu sinto saudade de vocês quando eu não consigo gravar diante das coisas que a gente tem para fazer no dia a dia, mas eu quero me organizar mais para estar passando mais vídeos para vocês, tá ok? Eu quero pedir para vocês o seguinte: se o que eu tenho falado com vocês tem feito algum sentido para vocês, se tem abençoado a vida de vocês, se de alguma forma vocês têm se aproximado mais de Deus, eu gostaria de pedir para que vocês compartilhem nos seus grupos, que vocês curtam o vídeo, que é muito importante para que o Instagram, o YouTube entenda que isso é relevante, e o Facebook também. Então que vocês curtam, dá o seu joinha, ok? E que vocês compartilhem. O meu intuito, gente, não é ficar famosa. Na verdade, eu nem queria fazer isso, mas eu senti muito que era isso, a vontade de Deus. Então, eu me sinto muito em paz gravando esses vídeos para vocês, porque eu vejo que é o que Deus quer para cada uma de vocês. É o que Deus fez na minha vida, é o que Deus tem feito na minha vida. Eu não me sinto nem um pouco melhor do que cada uma de vocês. Eu só sinto que eu estou passando aquilo que Deus já falou no meu coração. Então eu gostaria muito que muitas mulheres tivessem acesso a esse conteúdo, tá? É o que Deus já fez na minha vida, é o que Deus tem trabalhado na minha vida. Eu acredito que a nossa vida são vários ciclos que nós passamos, e eu já passei por alguns ciclos e muitas queridas estão passando por vários ciclos, cada um é diferente, Deus age na nossa vida individualmente. Bom, então se você tem feito diferença na sua vida, curta, compartilhe, manda nos seus grupos e eu vou ficar muito feliz. Se você quiser colocar nos seus stories e me marcar também, eu também vou ficar feliz com isso, ok? Então vamos lá. Eu quero conversar com vocês hoje a respeito de se sentir amada. Parece que eu volto sempre na mesma tecla, não é verdade? Mas é que esse assunto é muito importante. Por que é muito importante? Porque se a gente não entender que a gente é amada por Deus, a gente fica batendo a cabeça na parede, literalmente. Tá? A gente vai, anda e bate a cabeça. Sabe quando você tem um vidro bem limpinho na frente, uma porta de vidro, e você vai andando assim, você não percebe, bate com a cabeça no vidro? Quem nunca fez isso? E quem não fez, não queira fazer. Porque dói. E é uma sensação que você tá sendo assim meio idiota. Fala, como que eu não vi o vidro? É que o vidro tava muito limpo. E você acabou não vendo, ou você estava correndo demais. Então você não viu o vidro. E é isso que acontece. Às vezes a gente tá vendo as coisas, o caminho, a gente vê ali como um vidro bem limpinho, mas a gente bate a cabeça, a gente não consegue passar para outra fase, a gente não consegue passar aquele obstáculo. E por que é isso? Porque você não se sente amada por Deus. Você fala assim, Alessandra, eu amo a Deus. Eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha força. É isso que a palavra de Deus diz. É o mandamento de Deus. E é isso que eu quero conversar com vocês. A gente só se sente amada, a gente só ama a Deus quando a gente se sente amada por Ele. E é o que a Bíblia diz. Eu gostaria também de fazer um desafio de você ler a Bíblia, de você se relacionar com Deus. Por quê? Porque isso faz a diferença. Fala, mas eu não sei quem me ensine. Se você quiser ajuda, eu te ensino. Mas eu sugiro que você comece pelo Novo Testamento, tá certo? Eu trouxe minha Bíblia hoje, eu costumo ler a Bíblia pelo celular, mas eu trouxe aqui pra eu mostrar pra vocês, tá? Então eu vou explicar rapidinho aqui, só pra você ter ideia do que eu tô falando. Se você pegar sua Bíblia em casa, eu sugiro que você tenha uma versão que são versões mais fáceis de ler. Então, se você tiver uma versão NVI é legal, se você tiver uma versão King James que é mais parecida com o original é bacana também, tá certo? Então, como que a Bíblia é dividida? Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu não sei se... acho que aqui vai dar. Ó,
a Bíblia é dividida pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento. Eu sugiro que você comece a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia é dividida entre antes do nascimento de Jesus e depois do nascimento de Jesus. E o que acontece? O Novo Testamento, ele vai trazer para nós a nova aliança que Jesus trouxe para nós através da sua morte e ressurreição, tá? Então, aos poucos a gente vai entendendo mais profundamente o que eu tô querendo dizer. Mas basicamente é isso. Quando você lê o Novo Testamento, você vai viver aquilo que Jesus trouxe. O Antigo Testamento, o que é? É a parte histórica da Bíblia, que conta sobre a criação do mundo, que é super importante. Eu sempre venho falando para vocês de Gênesis 1:26, que fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, a importância da gente crer e tomar posse dessa verdade na nossa vida. Porque se você se acha burra, por exemplo, eu sou burra, eu não entendo, eu não consigo fazer. Mas se você fala assim, não, mas eu sou imagem e semelhança de Deus, então Deus é burro? Não, Deus não é burro. Então você não está correta. Tá? Eu sou feia, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Não, você pode não estar cuidando porque você está com uma depressão, você pode estar assim, não se sentindo amado, então você acaba não tendo cuidados com você e você está assim, relaxada, descuidada, mas não significa que você é feia. Porque Deus, ele não vê a nossa aparência, Deus vê o nosso interior. E o nosso interior, ele é refletido através do nosso exterior. Se você está com o interior triste, amargurado, você vai estar com a cabeça baixa, prostrado, entendeu? Então, a importância de você entender essa questão de você ser feita à imagem e semelhança de Deus, do Criador, é super importante, tá? Então, agora, eu sugiro que você comece pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos, para você conhecer o que Jesus fez quando ele estava aqui na Terra. Assim, o jeito que Jesus andava, o jeito que Jesus falava, a maneira como ele se comportava. Né? E depois tem as cartas, tem o livro de Atos, que fala sobre o início da igreja, né? Se você for ver que no início da igreja não tem nenhuma placa de igreja, fala, a igreja são todos aqueles que se entregam a Jesus, tá? Então, você vai entender algumas coisas assim, mas comece pelos evangelhos, tá certo? Para você entender a profundidade do comportamento de Jesus. Jesus, ele era muito simples e ele se relacionava com Deus. Então, se você quer ter uma vida de sucesso, mas não tô falando de sucesso financeiro, sucesso profissional, é sucesso em todas as áreas da sua vida. Você se relaciona com Deus, tá? Você conversa com Deus. Jesus, ele saía às vezes de madrugada, porque as pessoas ficavam atrás dele, para orar, para falar com Deus. Se ele, que é Deus, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele ia lá conversar com Deus, ele ia orar. Por que a gente se acha tão autossuficiente para não ir conversar com o nosso papai, não é? Então, eu quero conversar. Isso aí foi um pano de fundo para vocês começarem a ter esse relacionamento com Deus e vocês verem que é simples, não tem segredo nenhum. E a linguagem do Novo Testamento é uma linguagem mais próxima da nossa vida hoje, porque o Antigo Testamento, ele tinha... Jesus, ele veio para completar a lei que estava no Antigo Testamento. Então, isso a gente deixa para uma próxima vez, tá ok? Eu quero ler com vocês hoje 1 João, se você depois quiser conferir na sua casa, isso é muito importante. Tudo que alguém for falar para você, pega a sua Bíblia e vai conferir se a pessoa tá falando, tá lendo o que ela falou que leu, se aquilo que ela falou é verdade, tá? Eu não lembro direito, Paulo, em uma das suas cartas, falou que os bereanos, que era um povo que vivia naquela época, eles eram muito excelentes, porque eles pesquisavam nas escrituras tudo que ele estava falando, tá? Então fica a dica aí pra você, vai conferir o que tá na palavra. Deixa eu pôr meu óculos aqui pra gente ler. Olha só, lá em 1 João 4, no versículo 7 fala assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito, seu único Filho ao mundo,
para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, ou seja, como perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, eu vou continuar lendo mais para frente alguns versículos desse aqui. Então, o que Deus quer dizer? O que eu quero mostrar para vocês? Que quando eu estava orando hoje, veio muito forte ao meu coração. Como se Deus estivesse falando assim, fala para elas que elas não precisam se sacrificar para me amar. Porque nisto consiste o amor, que Deus amou você primeiro. Deus amou você primeiro. Então, assim, quando você sentir o amor dele sobre a sua vida, quando você se sentir amada, eu não preciso fazer nada para que Deus me ame. Ele já amou. Ele é o amor. E como que a gente percebe esse amor? Porque ele mandou Jesus para perdão dos nossos pecados. Você já pecou? Eu acredito que sim, todos nós já pecamos. Então, se você fala assim, mas eu pequei, eu me sinto culpada, ou eu me sinto amargurada porque alguém pecou contra mim. Enfim, se você tem esses sentimentos no seu coração, esqueça isso e se aproprie do que a palavra de Deus diz. É nisto que consiste o amor, que Deus te amou primeiro. Deus já enviou Jesus, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou para perdoar os seus pecados, seja ele qual for. A Bíblia não fala que existe um pecado maior que o outro. Ela simplesmente mostra que Deus nos amou tanto que mandou seu único filho para que ele pudesse morrer por você, para perdoar o seu pecado. E olha só, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Gente, olha que preciosidade! Quando nós confessamos Jesus, Deus permanece em nós e nós permanecemos nele. Olha que maravilha, querida. Você não precisa fazer nada. Deus é a cura da sua depressão. Você está presa no passado, sendo culpada, se sentindo culpada com peso nas suas costas. Ou você está colocando uma culpa em alguma pessoa presa no passado por alguma coisa que alguém fez para você e você não consegue perdoar. Ou você está presa no futuro, vivendo ansiosa com o que vai acontecer. Para com isso. Permaneça em Deus. Olha que maravilha, está aqui na Bíblia, em 1 João 4. Deus é o amor perfeito, você não precisa se sacrificar mais. O sacrifício ficou lá no Antigo Testamento. Qualquer dia eu conto para vocês a história. Mas o sacrifício ficou lá. Ficou lá, por quê? Porque Deus não quer sacrifício. Deus quer o nosso coração. Deus quer a nossa vida. Ele quer permanecer em nós. Ele quer permanecer em você. Ele quer ter um relacionamento profundo com você. Ele quer curar suas feridas. Eu já contei para vocês, não contei? Deus me curou da depressão. Deus me curou da síndrome do pânico. Deus me curou do terror noturno. Deus me curou do sentimento de inferioridade. Eu tinha muito sentimento de inferioridade, muito. Eu me achava inferior às outras pessoas, eu me achava assim burra, eu me achava muitas coisas. Por acaso, você se sente assim? Eu quero dizer para você que Deus te amou primeiro, que se você não fala assim, mas eu não amo a Deus o suficiente, você nunca vai amar a Deus do jeito que Ele ama você, porque o amor dele é perfeito. Aqui na Terra nós não conseguiríamos chegar nessa plenitude. A gente pode chegar próximo disso, mas a gente vai chegar nessa plenitude lá no céu,
quando o nosso corpo estiver glorificado aqui na terra por causa dessa luta entre a carne, entre o pecado, a gente não vai conseguir a plenitude, vai chegar próximo. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais próximo disso você vai chegar. Porque a Bíblia, depois aqui continua, se você quiser continuar lendo aí, ela continua que a gente vai se aperfeiçoando à medida que você vai estar próximo do Pai, você vai aperfeiçoando o seu amor nele, porque você recebe o amor dele e seu amor é transbordado. Mas, Alessandra, ainda sinto raiva. Alessandra, mas eu ainda sinto isso. Realmente a gente vai sentir. Mas a gente chega perante Deus e fala, essa semana mesmo, aconteceu uma situação e eu fiquei muito chateada e eu falei para Deus, Pai, na hora que eu falei com Deus, eu já pedi perdão para Deus por causa disso. Eu não estava sentindo que eu tinha que pedir perdão, mas na hora que eu fui conversar com Deus, é uma coisa natural que Deus vem e faz. É como se ele tivesse, ele traz à nossa memória aquilo que ele já perdoou a nossa vida, a gente perdoa também. E quando a gente não consegue, tem coisas muito cheias de raiz dentro do nosso coração, que é muito difícil. Ele faz coisas sobrenaturais. Eu garanto isso para você. Se relaciona com ele, faz prova disso. Entrega sua vida para Jesus. Tenha um momento a sós com ele. Coloque louvores na sua casa. Você pode ter certeza que você é muito querida. Não há homem nenhum no mundo que possa suprir esse amor de Deus. Você vai conseguir amar seu marido muito melhor. Você vai conseguir cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus, com muito mais ousadia, com muito menos medo, com muito mais vontade de servir as pessoas quando você se relaciona com Deus. Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas para os nossos porque a gente se sente espizinhada, não é? Você já se sentiu assim? Mas quando Deus vem, quando a gente se relaciona com Ele, essas coisas elas não fazem mais diferença e a gente começa a transbordar o amor dele. A gente começa a sentir o amor do nosso marido mesmo. Às vezes ele não mudou, sabe? Às vezes a pessoa que está no nosso lado nem mudou, mas a gente não era capaz de sentir o amor das pessoas por nós, porque é tanta raiva, é tanta coisa que está dentro do nosso coração que a gente nem consegue sentir o amor das pessoas. E sabe, a gente fica procurando defeito nos outros, procurando porque fulano falou isso de mim, porque às vezes a pessoa nem falou. Mas você tá tão triste, tá tão cheia de coisa ruim dentro do seu coração, que você fica procurando problema onde não tem. E você acha. Mas eu quero dizer para você que Jesus veio para limpar tudo isso aí. Eu não tô querendo colocar culpa em você, porque Jesus já levou a sua culpa. Eu quero falar para você isso, ele já levou. Você não tem que se sacrificar mais. Você só tem que permanecer nele, conversar com ele. Sabe, dê o nome que você quiser para isso. Se você quiser falar que você ora, você ora. Se você quiser falar que você reza. Se você quiser falar, eu vou lá bater um papo com o meu pai, vai lá bater um papo com o seu pai, mas vá. Pega a sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia física, baixe o aplicativo no celular. Essa que eu baixei é muito bacana. Você pode marcar, você pode escrever nela no celular, você pode colocar cor, você pode compartilhar. É muito bacana. Sabe, quando você entende a simplicidade do relacionamento com Deus, você fala, eu não quero mais outra coisa. Hoje eu me sinto muito amada. Eu sinto o amor do meu marido como eu nunca senti na minha vida. Fico até emocionada, sabe? E eu percebi que eu mudei mais do que ele. Deus tem feito maravilhas na nossa vida. Deus tem feito maravilhas na vida do meu esposo também. Mas eu sinto o amor dele. Eu sinto o amor das minhas filhas porque eu comecei a sentir de verdade o amor de Deus por mim. Eu comecei a sentir que eu sou linda, que eu sou maravilhosa, que eu sou inteligente, sem nenhum orgulho. Eu não quero ser melhor que ninguém. Eu não quero pisar em ninguém. Eu só quero mostrar para vocês que você também pode se sentir assim.
O empoderamento feminino, ele não é motivacional. Vem umas mulheres por aí, começa a gritar, fazer palhacice, você se sente a mulher. Só que depois que vai para casa e começa a lidar com as realidades da vida, você não, aquela mulher ficou lá no show, ficou lá no palco. Ela foi embora. Mas o empoderamento feminino, tanto quanto o empoderamento masculino, ele está na palavra de Deus. O empoderamento do ser humano, ele consiste no amor de Deus. Ele consiste na graça de Deus. Ele consiste em Jesus que morreu e ressuscitou. E por isso ele estabeleceu uma nova aliança, que não precisa de mais nada. Ele só quer você, do jeito que você tá. Se você fuma, se você usa droga, se você se prostitui, se você mente, se você rouba, se você pratica a glutonaria, se você bebe, se você mente, se você adulterou, se você tem sentimento de inferioridade, se você se acha melhor que as outras pessoas. A gente pode começar a listar um monte de coisa aqui. O que importa não são essas coisas. O que importa é a maneira como Deus te vê. Ele quer te ver com o manto de Jesus sobre a sua cabeça, cobrindo todo o pecado que há em você. Mas, Alessandra, eu posso continuar pecando? Não sou eu que tenho que dizer para você. Você tem que perguntar para Deus. Eu perguntei para Deus muitas coisas. E muitas coisas ele fez eu entender que não era bom para mim. Por exemplo, eu luto muito com a glutonaria. Uma vergonha isso, né? Eu sentia muita vergonha de admitir isso. Até que um dia eu falei, não, eu tenho um problema com isso. E eu tô lutando contra isso. E à medida que eu me aproximo de Deus, eu consigo vencer mais isso. E eu penso que isso seja o problema de quem bebe, de quem usa droga, cada um na sua proporção, né? Cada um na proporção do resultado que isso traz para as pessoas. Mas, por exemplo, quem come demais traz muita doença também. A obesidade traz muita doença para as pessoas. E você acha que Jesus quer isso para as pessoas? Ele ama a quem é obeso. Claro que ele ama. O problema dele não é a obesidade. Ele só não quer que a pessoa sofra. Ele quer que seja feliz, que se viva na plenitude disso. Jesus ama o drogado? Claro que ele ama. Mas ele quer isso para a pessoa? De maneira nenhuma. Ele quer que ela tenha sobriedade sobre os seus pensamentos, para que ele possa sentir o verdadeiro amor. Que a êxtase não seja da cocaína, mas sim da presença de Deus. Que a êxtase não seja da bebida, que a êxtase não seja sei lá, do que você pode. Da onde vem a sua alegria momentânea. Mas a sua alegria verdadeira, profunda e permanente é aquela que vem do Pai. Consiste nisso, que você entenda e aceite e tome posse para você que Ele te amou primeiro. E o seu amor por Ele vai resultar de um relacionamento profundo com Ele. Você vai entender que quando eu fico, às vezes, por exemplo, se alguém fica doente em casa e a gente começa aquela correria, aquela coisa, às vezes não dorme direito, isso aqui, e passa o dia, eu não tenho aquele momento a sós com Deus, eu sinto saudade dele hoje. Sinto saudade, muita saudade de parar e falar com meu Pai. E não tem regra, sabe? Se você que é lógico que eu converso com Deus à medida que passa o dia. Lavando louça é um momento que eu converso muito com Deus. Lavando roupa. Mas eu sinto falta daquele momento a sós com Ele. E é isso que eu quero que você sinta também, o seu momento a sós com Ele. Bom, é isso que eu queria deixar com vocês hoje. Eu quero desafiar você a ter uma vida feliz, a ter uma vida cheia, sem medo, sabe? Uma vida de cura, de libertação. Muitas pessoas podem me achar meio maluca, tá falando isso em meio a uma pandemia. Eu não sei os desafios que você tem vivido. Eu posso imaginar alguns deles, como a maioria de nós estamos passando.
Mas eu posso garantir para você que quando nós nos relacionamos com o nosso Pai, Ele vai dar direção para você. Ele vai dar o caminho para você seguir. E o caminho é Ele. É o amor dele. É você sentir a presença dele. E daí Ele vai dar atitudes práticas para você tomar. Porque eu não posso falar para você que você não tem que fazer nada. É claro que você tem que fazer, mas é Ele que vai dizer para você. É Ele que vai te orientar. É Ele que vai falar com você. Às vezes é muito mais fácil eu chegar aqui e falar, faça isso, faça faça aquilo outro. E é muito mais difícil eu falar, pare um tempo e fale com uma pessoa que você não vê através da fé. E acredite que Ele vai te dar a direção das coisas que você tem que fazer. É muito mais difícil isso. Mas quando Jesus foi curar um paralítico que desceram pelo telhado de uma casa, Ele olhou para aquelas pessoas, olhou para o paralítico e falou assim para ele, os seus pecados estão perdoados. E algumas pessoas pensaram, mas quem é esse para dizer que os pecados são perdoados? E como ele conhecia o pensamento das pessoas más que estavam ali, ele falou assim, o que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levanta, pega tua maca e ande? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pode pensar ou pedir. Eu creio nisso. E eu gostaria muito que você cresça também. Todo milagre é resultado da fé. Não tem como ser diferente. Se você acredita nisso, se você acredita em Deus, se você coloca a sua fé todinha nele, você vai viver uma vida de milagres. Eu quero desejar a você uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, que você consiga enxergar a vida à luz da palavra de Deus, que você tenha os seus óculos, que sejam os óculos de Deus na sua vida, as lentes de Deus. Vai lá e se sinta amada, se sinta amado. O amor dele não está nos nossos bens, não está na nossa roupa. O nosso amor não está nas pessoas com quem a gente se relaciona, não está na sua profissão, não está em nada disso. O amor de Deus vem dele. Nisso consiste o amor, que ele amou você primeiro, mandando Jesus para morrer, ressuscitar e te perdoar, porque ele queria ter um relacionamento com você. Em outro vídeo eu vou contar para você que no Antigo Testamento, como que era o relacionamento deles. Não era do jeito que nós temos hoje. E é maravilhoso. Um grande beijo, querida mulher, querida mãe, querida filha que está assistindo. Que você se sinta extremamente amada por Deus. Que você sinta o amor dele a ponto de sentir o abraço dele te envolvendo. Um grande beijo e até a próxima.